Aleluia. O nosso rei, ele é vivo, né? O nosso rei, ele está vivo. E ele nos tem dado da sua vida. Ele nos tem dado do coração dele, da sua vida. Para que nós também tenhamos vida, né? Tudo aquilo que o Tarcísio bem lembrou, do que precisa haver em nós para estarmos certos de que estamos preparados. Isso é vida. E essa vida, amados, ela não depende de nós. Essa vida já nos foi dada. Essa vida foi conquistada na cruz. E nós podemos vivê-la. Viver de fato. Da agora a pouco eu estava junto com os irmãos e nós estávamos falando a respeito do sofrimento. O sofrimento que hoje vive. Hoje vive os nossos irmãos e muita gente ali em Porto Alegre, né? Na região ali do Rio Grande do Sul. E o que eles estão vivendo nos comove, nos desperta em ação. E pensamos assim, eles estão vivendo dias muito difíceis. E eles precisam dessa vida. Precisam exercitar essa vida. A vida de Cristo. Precisam ter o firme fundamento bem estabelecido e bem vivido, né? Bem experimentado entre eles, para não desfalecerem. Amados, e eles estão sofrendo. E a palavra do Senhor, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. É difícil, às vezes, de admitir isso numa situação como essa, mas é uma verdade, nós cremos nisso, né? É um firme fundamento, está na palavra de Deus. Então, amados, de alguma forma, essa situação tem que servir de proveito para a igreja do Senhor, de proveito para nós. Nós podemos imaginar, pensar, né? Que tipo de atitude deve ter esses irmãos? Eu creio que cada um de nós tem uma resposta clara na mente e no coração, né? Eles devem permanecer firmes. Eles não devem se abalar, né? Espiritualmente por causa dessa questão, porque a esperança deles está guardada. Mas eles estão vivendo uma situação. Para nós, o que seria proveitoso? Pensar assim, o que seria de nós? Como estaríamos nós nessa situação? Né? Nós teríamos guardado a nossa esperança, né? Nós estaríamos firmados na fé, nós não murmuraríamos contra Deus, nós não íamos murmurar contra Deus, não iríamos reclamar, pensar que tudo aquilo que construímos durante muito tempo foi completamente destruído, né? Isso daí não nos destruiria emocionalmente e nos faria esquecer, né, da esperança que temos, daquilo que está guardado como firme fundamento pela palavra de Deus. E eu creio que seria muito bom fazer esse exercício, amados. Sabe por quê? Porque vai ter um dia em que essa situação vai ser comparada pequena diante daquilo que vamos passar, né? Aí eu estava falando com o irmão, ele bem lembrou, ele falou assim, esses daí ainda tem um acalento, né? De perceber aí diante de tanta situação, a disposição daqueles que estão de fora, né? De servir. Isso daí eu creio que traz um aconchego no coração, um acalento. Eles não se veem sozinhos. E pode contar com muita gente fora, uma multidão, né?
eles têm notícia de como os irmãos estão se movendo em favor deles. Mas vai chegar um dia que, diante do nosso sofrimento, a gente não vai ter muita vistosidade, né? Não vamos ter notícia desse despertar da vida de muitos irmãos. É ao contrário, muitos desses que estão em favor do Rio Grande do Sul vai ser os nossos perseguidores. Amados, e a única coisa que nós vamos ter é guardar no nosso coração aquilo que está estabelecido como firme fundamento. Só, amados, o que isso nos serve hoje? Nos serve hoje que nós podemos, a partir de hoje, exercitar a nossa vida, pensar no que diz aquela canção, do que precisa existir entre nós e haver no nosso coração, na nossa vida, para podermos ter como firme fundamento, né? Nós podemos dizer, eu estou preparado. Por quê? Porque minha vida é assim. Porque tem marcas de Cristo na minha vida. Tem marcas dessa vida que o Senhor viveu em mim. Eu não amo o mundo, né? Eu estou totalmente desapegado das coisas desse mundo, da estrutura desse mundo. Eu estou com a mão no arado. Amados, e para viver essa vida, ainda hoje entre nós, numa situação favorável igual nós temos, exige o que, amados? Exige custo. Nós temos que abrir mão de confortos, abrir mão de muita coisa, né? Para viver essa vida hoje que nós precisamos viver. Que tá, digamos assim, está fácil, mas não é tão fácil assim. Mas nós temos a oportunidade de nos exercitar hoje. Exercitar no momento presente, abrindo mão de muitas coisas, tendo disposição de servir ao Senhor, de atender ao chamado que o Senhor está falando hoje, para cada um de nós. A serviço, colocar as nossas mãos no arado, servir ao Senhor, amar os irmãos. Como é para nós? Para estar junto com os nossos irmãos. E para atender as minhas responsabilidades no corpo, para dar resposta àquilo que está sendo proposto para mim hoje, junto com os meus irmãos, no meio da igreja, numa condição favorável. Como é que eu respondo a isso? Como é que eu respondo ao meu chamado? Como é que eu respondo ao que está sendo proposto para mim hoje? Amado, isso é preparação. Isso é preparação. Se você quiser responder bem naqueles dias, quando as coisas estiverem bem difíceis, você tem que ter certeza que você está respondendo bem hoje, né? Quando a coisa está bem mais fácil. Mas não se esqueça que exige sacrifício, não é fácil. Mas respondam bem. Respondam bem ao chamado, o que o Senhor tem trazido por meio dos seus profetas, no meio da igreja. O que o Senhor tem falado através dos seus profetas. O que da parte do Senhor tem sido falado para nós hoje, como igreja aqui em Santa Catarina, junto com os irmãos, né? Tem se falado de sacerdócio. Amado, está muito perto. Está muito perto. E nós precisamos responder com atitudes real e verdadeira a todas aquelas coisas que o Tarcísio repetiu bem. E o cântico que nós cantamos, nós declaramos aqui. Precisamos estar dando resposta. Porque o Senhor tem falado largamente conosco, né? Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser igreja. Nós precisamos ser apegados à palavra de Deus. Nós precisamos dar resposta à nossa fé, não porque ouvimos falar muitas coisas, né? Por que nós estamos bem fundamentados de que Jesus é Deus? Você responde bem
a isso, a essa verdade? Você responde bem porque tem muita confiança nos seus pastores, tem muita confiança nos irmãos que estão falando isso para você? Ou você sabe responder a essa verdade com base na palavra de Deus? É isso que é a minha vida? Eu sei responder a essas verdades, tendo como base a palavra de Deus? Eu posso compartilhar dessa verdade com os meus irmãos, com base na palavra de Deus? Porque, amados, a confiança que nós temos uns nos outros, em algum momento ela pode ser afetada. Eu sou um dos pastores, mas eu posso falhar. Um dia, algum pode ter algum probleminha comigo. E se a esperança, a segurança que vocês têm, ser pela confiança que tem em mim, e não pela confirmação da palavra de Deus. O que eu digo, amado, confirmação da palavra de Deus, é você saber que está lá nas Escrituras, que tem um texto que diz a respeito dessa verdade. E que você sabe disso. E que você é capaz de transmitir isso para cumprir o seu sacerdócio. Nós temos um sacerdócio e temos que responder a eles. Então, amados, eu creio o que nós podemos ter de bem a respeito dessa calamidade toda é que isso acontece. Isso acontece. E se alguém ainda não tem aí como base na palavra de Deus o que está dito na palavra de Deus ao nosso respeito, ao que vamos enfrentar, ao que estamos enfrentando e ao que vamos enfrentar, as coisas não são muito amistosas. E nós precisamos ter essa segurança, e o Senhor nos deu a possibilidade hoje de estarmos bem alimentados e bem alicerçados, em conhecimento, na verdade, em atitudes, servindo a vida dos irmãos, em atitude proclamando o Evangelho, em atitude vivendo a vida santa, em atitude vivendo, como o Vanjo sempre diz, uma vida igrejeira, de juntas e ligamentos, amando os irmãos. Feliz da vida por podermos estar juntos, aceitando muito bem a correção que vem do Senhor através da vida dos irmãos, suportando uns aos outros. Amém, amados? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela tua graça na vida dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, porque tu tem levantado nesse tempo os teus profetas, que comunica, Senhor, a vida do teu povo, Senhor. Muito obrigado pela disposição que tu tem dado a homens a buscar a tua face, e entender, discernir, Senhor, o teu recado para a vida do teu povo, Senhor. Nós te pedimos também, Deus eterno, que tu abençoe a vida do Tarcísio, Pai, nesse tempo, Senhor, que ele fale da tua parte, Senhor. Paizinho querido, nós não oramos apenas pelo Tarcísio, oramos pela vida do teu povo, pela tua igreja, aqueles que vão ouvir, Senhor, dê ouvidos de eruditos, Paizinho querido, para que entendam, para que recebam e guardem os seus corações. Tenham discernimento, Senhor, de quanto é importante o que tu fala conosco. Em nome de Jesus, nós te pedimos graça, Senhor. E os teus dons, Senhor, seja abundante na vida do Tarcísio agora. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus é bom. Vive em nós e vai voltar. Muito em breve.
Essa é a nossa esperança? Uma pergunta. Essa é a nossa esperança? Cantamos uns cânticos aí, Deus pegou o Xande e falou o que devíamos cantar hoje, louvar Ele. Glória a Deus por isso. E o último cântico também, quando diz, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. A minha vida está nas mãos do Senhor. Ou só quando eu preciso? Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso de Ti. Preciso agora de uma enfermidade. Me cura. Me ajuda. Ou de fato, em todas as situações, a minha vida está na mão dEle. O que eu queria tentar falar com os irmãos é sobre alguns dias eu tenho um texto de Hebreus que eu vou ler depois, fala que a esperança é a âncora da alma. Hebreus fala isso, e eu tenho muito, esse texto tem muito na minha mente, e aí essa semana eu estava orando, o que o Senhor quer que eu possa compartilhar com a igreja. E aí veio essa palavra, esperança. E eu acho que é bem oportuno para os tempos que estamos vivendo, né? Para aquilo que tem acontecido ali no Rio Grande do Sul e para aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, né? Aquilo que vamos passar. E é um assunto que a gente fala pouco. Eu, pelo menos, nunca falei sobre isso. Ou quando usa a palavra esperança, a gente usa de uma forma não tão profunda, né? Então, queria falar primeiro sobre 1 Coríntios 13, quando diz sobre a fé, a esperança e o amor. Não é? Então, primeiro, como funciona isso? Essa fé, esperança e amor. Depois nós vamos ver qual é a importância da esperança. Por que ela é importante? Depois, ao que se refere essa esperança? A que ela se refere? Depois, qual a fonte e a segurança dessa esperança? E depois, quais os sintomas daqueles que vivem com esperança? Não sei se vai dar para ver tudo. Eu vou ler, vai ter alguns textos, algumas frases para poder fixar. Depois eu vou pegar isso e colocar no grupo, no WhatsApp, para a gente poder remoer e meditar, tá? Esperança. Esperança é a fé posta no futuro, colocada naquilo que há de vir, né? No mundo vindouro. Isso é esperança. Alguém falou hoje ali de manhã, a gente estava orando, diferença de expectativa e esperança. Eu não lembro quem foi que o Mário falou. Edson, o que é mesmo que o Mário falou? Expectativa é algo mais ligado a coisas terrenas, né? A ideias terrenas. A esperança está mais ligada à eternidade.
expectativa ligada a coisas terrenas e momentâneas, eu acho que tu usou essa palavra também, né? E coisas temporais. E expectativa são ligadas a coisas eternas, a esperança ligadas a coisas eternas, daquilo que há de vir. Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de coisas relativas ao futuro, e aquilo que a Bíblia chama de mundo vindouro. A fé que coloca os seus olhos no mundo vindouro, ela se torna esperança. Eu tenho fé no mundo vindouro, isso se torna esperança em mim. Vamos ver alguns textos. 1 Tessalonicenses 1:3. 1 Tessalonicenses 1:3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 13:13, não precisa nem abrir, eu vou citar. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Aí em Tessalonicenses ele fala também da vossa operosidade da fé, a abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Onde? Nesse mundo? Esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé me torna operoso, para não me tornar inativo e nem infrutuoso, ou acomodado, ou sem as mãos no arado, ou sem servir, sem estar vinculado. Tudo aquilo que esse cântico ali trouxe uma lista, né? A fé, a esperança produz firmeza em Jesus Cristo. E o amor sempre existiu, sempre existirá, porque Deus é amor. Esse texto, né, que relaciona a esperança com a firmeza. Firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então precisa ter uma esperança firme, uma esperança tipo âncora, que nós vamos ler lá em Hebreus depois. Vamos abrir já. Hebreus 6, 18 e 19. Hebreus 6, 18 e 19. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão, de reter a esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Então, eu retenho essa esperança proposta, e nós temos essa esperança como âncora da alma. Que refúgio? A fim de lançar mão dessa esperança. A fim de lançar mão, aqui é reter essa esperança. O escritor de Hebreus aqui fala dessa âncora, segura e firme e que penetra além do véu. Pensa nessa imagem da âncora. O que é uma âncora? Qual é a função de uma âncora? Se o âncora é em avião,
Uma âncora não se usa em automóvel, nem em avião, nem em trem. Se usa em embarcações. Para quê? Só para carregar um peso? E ela é muito pesada. Não. É para no momento em que o navio precisar parar em algum porto, ou precisar parar por causa de alguma situação, essa âncora vai manter o navio firme. Ele não vai se mover. Então, por que essa âncora da alma? Porque a minha alma precisa estar ancorada, e essa âncora é a esperança. Então, essa esperança, que é a âncora da alma, vai fazer com que a minha alma fique quieta, parada, não agitada, não fazendo o que eu quero, andando segundo a minha vontade. E a bateria aqui que está desligando sozinho. A função é dar estabilidade, dar firmeza ao navio. Uma âncora. Oi. Uma âncora. Está ouvindo ali atrás? Parece que baixou o volume. Oi. Uma âncora produz seu efeito naquilo a quem ele está preso. A âncora só tem efeito se ela estiver presa no navio. Não, o navio, que é a alma, fica vagando. Né? Então essa âncora é a esperança. Em quem? Em Cristo Jesus. Na vida vindoura, naquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. E a grande maioria, irmãos, dos que naufragam na fé, não viviam dessa esperança. Não tinham essa esperança. Nunca tiveram uma âncora segura na alma, para segurar a alma. Muitos se afastam por não ter essa âncora da alma, não ter essa esperança. Então pense assim, esperança igual âncora da alma. Porque se eu tenho esperança, se eu sei daquilo que me espera do mundo vindouro, eu vou subjugar minha alma. Eu não vou fazer o que eu quero. E muitos naufragam porque navegam. A alma fica solta, sem uma âncora firme. Segundo, qual a importância da esperança? Penso que nos dias que a gente tem vivido, e dessa iminente volta do Senhor, o Senhor está perto, muito perto. Junto a essas catástrofes que têm acontecido pelo mundo, a esperança é o ingrediente seguro para nos manter firmes. Neu falou, né? E se fosse conosco isso? O que aquelas pessoas têm passado, irmãos lá têm passado. Mas isso não é do que eu estou falando, não é essa esperança aqui nessa terra, de bens aqui. A esperança que eu tenho falado, a esperança que o Senhor quer que tenhamos é nele. O medo tem muitas manifestações e ramificações. Mas a central dela, a primeira dela, nós cantamos aqui, da morte, né? Quando vier a morte, né? Não é isso? E pensa um tema
e a gente não conversa. Não, um negócio muito agradável de falar sobre a morte, né? Eu vou morrer, né? Eu e a Silvana sentar e conversar. Então, quando eu morrer, ó, você vai falar com esse negócio aí. Né? Por quê? Porque não é uma coisa que nos agrada. Eu não falo não porque tenho medo, porque mas deveria falar mais sobre isso, sobre a morte. A morte é um assunto que a raça humana mais detesta conversar. Poucos trocam ideias sobre isso. Mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que a morte, ela é uma consequência do pecado. Não é isso? A morte, o salário do pecado é a morte, por causa do pecado. Todos nós passaremos por ela. Aí eu faço o quê? Vivo do jeito que eu quero? Eu preciso me preparar para esse dia. Conforme o cântico que nós cantamos, estou preparado para isso? Para ser eleito? O Senhor vai vir me buscar, vai julgar as nações, vai pegar, separar, vai arrebatar aqueles que são dele. Eu vou fazer parte do quê? De que momento? Eu vou ficar? Eu vou ser arrebatado junto com ele? Ou quando eu morrer, eu vou estar com ele? A gente precisa pensar nisso, é um assunto muito sério. E a gente não pensa nisso. Depois que morreu, acabou. Acabou no sentido de não ter mais nada o que eu fazer. Depois que eu morrer, não tem isso de certinho dia que vai me tirar do lugar onde eu estou. Por isso eu preciso aqui nesse lugar, nessa terra, saber para onde eu vou. Ter convicção de onde eu estou. O que eu estou fazendo? A morte é a determinação de um Deus ofendido e indignado com o pecado. De um Deus amoroso, justo, mas que se indigna com o pecado. Por isso que a morte existe. Deus se fez carne e morreu para que eu e você pudéssemos ser salvos dessa morte. Desse lugar de tormento. Dessa morte eterna. Jesus venceu a morte por meio de Deus. Ele venceu a morte. Se a minha esperança está nele, eu vou vencer junto com ele. Agora, se a minha esperança está aqui, eu não tenho a âncora da alma, consequentemente eu ando devagando até naufragar. Ou até eu morrer e inferno. O verdadeiro e único remédio contra o medo da morte é a esperança. Se eu não tiver esperança, eu vou ter pavor da morte. Se eu tenho pavor da morte, eu preciso refletir. Onde está a minha esperança? Se eu tenho pavor da morte, porque eu ainda tenho que alcançar coisas, porque eu ainda tenho que casar, porque eu ainda tenho que conquistar coisas aqui nessa terra, eu tenho que me formar, eu tenho que ganhar dinheiro. Irmãos, essa esperança é temporal. Isso os ladrões roubam. Primeiro Tessalonicenses 5:8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Tomando o capacete da esperança da salvação. Para cobrir a mente, o capacete da esperança nos livra de pensamentos deprimentes, pensamentos de medo, pensamentos de morte, pensamentos nesse mundo, nessa terra. Esse capacete da esperança da salvação me protege desses ataques diabólicos, desses ataques do mundo contra nós, querendo dizer para nós que nós podemos fazer o que queremos. Se eu não tiver essa esperança que é a âncora da alma, eu corro o risco de naufragar. Efésios 6,17. Fala do capacete. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. No texto anterior, fala do capacete, como capacete, a esperança da salvação. E aqui em Efésios, fala do capacete, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomando como capacete a esperança da salvação. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Vocês já foram num velório? Pessoas, onde as pessoas não conhecem a Jesus. E já foram num velório onde é um discípulo que está sendo ali, últimos momentos ali na terra, e logo vai ser enterrado. Percebe a diferença? Tem esperança ali ou não tem? Há esperança? Claro que tem tristeza. Claro que a esposa, o marido, o pai, o filho vão chorar pelo ente querido, sabendo que ele vai estar com Cristo. E vai chorar pela despedida, pela distância que vai ter, momentaneamente. Mas a alegria de saber que ele estará com o Senhor. Diferente do mundo, que não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com relação àqueles que morrem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Eles não sabem para onde vão, eles não sabem o que vai ter depois disso. Isso traz tristeza, isso traz remorso, isso traz um monte de infelicidade. Ficam tristes aqueles que não têm esperança. O capacete da esperança da salvação, ele protege a nossa mente dessas tristezas e desses medos. Se nós temos essa armadura, devemos usar esse capacete. Todo o tempo, irmãos. Não é uma vez, eu tenho esperança. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre oxigenar. Oxigenar a nossa mente, nosso espírito, sabendo em quem cremos, a quem confiamos, a obra dele por nós, o que ele fez, o que nos aguarda e nos espera. Aqueles que não exercitam esperança terão os seus sentimentos como aqueles que não têm Deus, que não conhecem a Deus.
Efésios 2:12. Efésios 2:12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus. Aqueles que estavam separados do mundo, estranhos à aliança da promessa, não sabiam das promessas de Deus, não tendo esperança, estavam sem Deus no mundo. Irmãos, essa vida de medo, não tendo esperança, ela é do mundo. Nossa herança é uma vida de gozo, alegria e exultação nessa esperança, não na expectativa. E eu, do que tenho me alimentado? Dessa esperança? Eu tenho me alimentado diariamente, pensado sobre essa esperança, sobre aquilo que o nosso amado Jesus fez. Coloquemos os nossos olhos em Cristo Jesus e naquilo que Ele fala a respeito do porvir. Terceiro a que se refere essa esperança? Já falamos, né? Se refere a futuro vindouro. Ninguém tem esperança ao passado, a não ser o perdão recebido, que Jesus morreu por nós. Foi no passado e recebemos isso. E essa é a graça que Deus nos deu em relação ao nosso passado, o perdão. Romanos 8, 24 e 25. Romanos 8, 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperança que se vê não é esperança. Eu tenho esperança que o Gerson está aqui nessa reunião? Não. Aliás, eu tenho, porque eu estou vendo ele, né? Eu tenho esperança que o Lucas poderá vir aqui na reunião? Posso ter. Por quê? Porque eu não sei. É algo vindouro, né? Estou falando de uma fraçãozinha pequena relacionada àquilo que nos espera, essa esperança em Cristo. Esperança está relacionada em aguardar o que está por vir. Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém de fé. Percebam aqui que a palavra aguardar outra vez, junto com esperança. Quem tem esperança, aguarda, espera. Lembrei agora das 10 virgens. 5 tiveram esperanças. Aguardaram. Sabiam que o noivo viria. Ficaram atentos. Elas tinham esperança. As outras 5 não. Dormiram e ficaram.
Agora vamos ver um texto que Paulo fala muito grave e sério. 1 Coríntios 5, 15 e 19. 1 Coríntios 15 e 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A esperança nessa vida é infelicidade. Se a minha esperança estiver apenas a essa vida, eu sou infeliz. Sentença grave, né? Nos mostra que não é apenas esperança para o nosso futuro aqui na Terra, mas esse texto também tem a ver com o que está por vir. Esperança nessa terra, infelicidade. Esperança, âncora da alma. Se eu não estiver ancorado, logo a minha esperança fica aqui, nessa terra, naquilo que eu estou vivendo. Agora eu quero descansar. Me aposentei, agora eu quero sossegar. Tem contato, alguém lá vai. Alguém quer ouvir o Evangelho, eu viro as costas e saio. Cuidado com a esperança que tu tem. Reavalie. Paulo está dizendo que essa esperança é a nossa herança. Porque se não for esta a nossa esperança, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O reino dos céus se manifesta aqui na terra, na nossa relação com a família, com a igreja, o corpo de Cristo, esposa, pai, filho, trabalho. Tudo é uma coisa presente. O reino de Deus tem expressão presente e tem também, que fala dessa expressão futura, que é a esperança. Mateus 25, 34. Jesus fala do grande juízo. Mateus 25, 34. Vinde, benditos do meu Pai, para tomar a posse do reino que lhes está prometido. Vinde, bendito do meu Pai. Fala de algo futuro. Nós vamos ouvir isso do nosso amado. Vinde, benditos. Vinde vocês que amaram a cruz. Vinde vocês que serviram. Vinde vocês que estão com a mão no arado. Tito 2,13. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. De novo, aguardando essa bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Isso é motivo para muita esperança, muita alegria. Quem é entre aqueles que se firmaram no reino, que não fique triste quando olha para esse mundo e vê o que tem acontecido? Com o aumento da iniquidade, aumento do pecado, a podridão da humanidade, o lixo que essa humanidade está se tornando.
Quem não sente no seu coração um aperto ao ver esses homens blasfemarem contra Deus e usarem o nome de Deus em vão? Quando eles pecam e riem dos seus próprios pecados, trocando a justiça pela injustiça, exibindo os seus pecados e terem um sentimento de raiva em relação a Deus, como se fosse o Deus culpado dos problemas que têm acontecido na vida dele. Mas uma boa notícia, amados, que isso vai terminar. Quando Jesus vier, sua glória será vista por todos. Todos os olhos virão o Senhor vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Isso um dia vai acabar. E Jesus se manifestar nos céus. Aí toda mentira vai ser desvendada, desnudada. Romanos 5:2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes. De novo, firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Há uma esperança da glória de Deus. E nessa esperança, eu desejo a vinda do Senhor. Eu ainda tenho algumas coisas aqui que eu preciso terminar, fazer. Nossa, agora que eu me formei na faculdade. Não, espera um pouco mais, Jesus. Eu amo a vinda, eu tenho desejado que Jesus volte. Quando falamos Maranata, dizemos assim: ora vem, Senhor Jesus. Segundo Timóteo 4:8 fala de uma atitude de coração em relação à volta do Senhor. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uma coroa sobre a cabeça receberemos, coroa da justiça está guardada a todos quantos amam a vinda do nosso Senhor. Então nós precisamos amar a vinda de Jesus, desejar. E nessa expectativa pela manifestação gloriosa do Senhor, é uma das ferramentas que o Espírito Santo tem para gerar em nosso coração esse amor genuíno e essa esperança. O ingrediente da esperança é amar a vinda dele, desejar a vinda do Senhor. Nós nos preocupamos tanto com os sofrimentos nossos e daqueles que nos cercam. Mas temos nos preocupado com o sofrimento de Deus, do coração de Deus, com essa raça pervertida. Sofremos junto com Deus pelas blasfêmias proferidas contra Jesus. Eu desejo mesmo a vinda do Senhor. Se eu não estou preparado, talvez eu não deseje a volta dele.
Mas se eu desejar a volta dele, eu vou me preparar. Estar preparado, irmãos, não é estar 100%. Quantos aqui estão 100%? Ninguém. Agora, eu desejo isso. Eu desejo me parecer com Jesus. Atos 26, 6. Paulo aqui está dizendo, 26, 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança, da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Julgado pela promessa da esperança que foi feita aos nossos pais. Na verdade, eu nem sei se é Paulo que está falando isso aqui. Hã? É? Atos 24, 15. Atos 24, 15. Tendo esperança em Deus. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então, irmãos, a esperança está relacionada à manifestação vindoura da glória de Cristo. E está relacionada também à nossa ressurreição. A esperança de que seremos ressuscitados. Tito 1, 2. Na esperança da vida eterna que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Esperança na vida eterna que o Deus, que não mente, prometeu. Há ou não há uma vida eterna? E a minha esperança está nela? Nisso? Nessa promessa que Deus fez? Tito 3, 7. Primeiro eu falei Tito e agora Tito. Tito 3, 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo, de novo, a esperança da vida eterna. João, tu tem esperança da vida eterna? Sim ou não? Tem, né? Vocês têm esperança da vida eterna? Que a vida eterna nós não temos dúvida. Agora eu preciso exercitar essa esperança. Essa esperança é a âncora da alma. A minha alma não pode me conduzir. Os meus sentimentos não podem me conduzir. O que me conduz é o Espírito de Deus, que gera em mim essa esperança dessa vida eterna. Esperança no que? Da vida eterna. Colossenses 1, 27 diz: Cristo é em vós a esperança da glória. Ou seja, haverá glória para Deus na manifestação de Cristo e haverá glória para Deus na ressurreição do seu povo. Terceiro, nessa esperança
eu devo estar com Cristo assim que morrer. Um conceito que precisa mastigar, engolir. Essa esperança está relacionada a mesmo antes de Jesus nos resgatar. Uma esperança de encontrarmos com Cristo quando morrermos. Isso faz parte da nossa esperança, da esperança dos santos. Vamos ver o que Paulo falou aqui em Filipenses 1, 21. Morrer. Morrer. Vamos ver o que Paulo fala. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, é vantagem. Filipenses 1, 21. Enquanto vivo em Cristo, mas o viver é vantajoso, é lucrativo, é prazeroso. Para mim, viver é Cristo, isso é fé. E o morrer é lucro, é esperança. Viver é Cristo. É fé aqui. Prática. Morrer é lucro. Ele não morreu, ele não sabe. Não sabe. Morrer é lucro, isso é esperança. Essa é uma esperança potencializada a uma tranquilidade total com relação à morte. Paulo era um homem que ele não queria estar aqui na terra. Ele queria estar com Jesus. Filipenses 1, 23. Ora, Paulo falando, ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas ele estava confuso, ele disse assim, ora, de um lado e de outro eu fico constrangido. O texto depois continua, que ele entendia que era necessário que ele ficasse, por amor aos irmãos, porque ainda tinha algo para ele fazer aqui na terra, mas ele queria ir. Nessa esperança eu vejo a morte como lucro. Nessa esperança que eu tenho, eu consigo ver a morte, enxergar a morte como um lucro. Eu tenho a fé e esperança que o apóstolo Paulo tinha. É claro que ele tinha uma vantagem, porque ele foi arrebatado, né? Ele teve lá em cima uma conferência, ele viu, disse que ouviu coisas tão inefáveis que não era lícito ao homem sequer compartilhar. Paulo tinha essa avidez para voltar para aquele lugar que ele tinha visitado. Talvez se um de nós tivesse a experiência de Paulo, a gente teria o mesmo sentimento. Nossa, lá em cima é muito bom. Aqui embaixo isso aqui não é nada perto do que está preparado. Mas nós que cremos, nós não precisamos desse arrebatamento para crer. Nós cremos. Jesus transformou a minha vida e a tua. O Espírito de Deus habita em mim, Ele confirma o meu espírito. E há essa esperança. Paulo tinha tanta firmeza
Paulo tinha tanta firmeza e clareza nessa esperança, que ele falava ali no texto, né? De um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, mas por vossa causa. Então talvez eu precise ainda permanecer nessa carne, nesse tabernáculo. Mas não é o que eu quero. E nós, como vemos a morte? Como terror? Como algo ruim? Não, nem vamos falar nisso. Foi. Falta de esperança traz tristeza. A esperança nos consola. A esperança, falta de esperança, me deixa vulnerável. Se eu não tenho esperança, eu não tenho essa âncora da alma que o escritor de Hebreus fala. Se eu não tenho essa âncora para me manter firme, eu fico navegando aonde? Nos meus pensamentos, nas minhas tristezas, nas minhas lamúrias. Ah, porque fizeram isso contra mim? Foi injusto o que fizeram contra mim? Porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí eu fico pensando sobre mim, sobre o que eu merecia e eu não tenho, sobre o que eu deveria ter e não me deram, pelo cargo lá na empresa que deveria ser meu, mas não é, porque na igreja não sei o quê, porque o meu vizinho, porque não sei o quê. É um barco sem âncora, fica assim, ó. É uma vida sem esperança. Nós vemos a morte como lucro? Qual a fonte e a segurança da esperança que temos em Deus? Quarto ponto. Qual a fonte e a segurança da esperança que temos em Deus? Romanos 15, 13. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança nos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de toda alegria e de paz. Esperança, resultado, alegria e paz. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. 1 Timóteo 4,10. Tomar um pouquinho, senão tem que banhar. 1 Timóteo 4,10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É para esse fim que descansamos. Sentamos no sofá, controle remoto, televisão, filmes, séries, Instagram. É para esse fim? Não é o que está dizendo aqui. É para esse fim que, labutar e nos esforçar sobremodo, porquanto temos posto, esse porquanto é assim, se é que tens posto a tua esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. É esforço mesmo, irmãos. Precisa de esforço. 1 Timóteo 1:1.
Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Nossa esperança é Deus, está em Deus. Nossa esperança está na salvação. Nossa esperança está na ressurreição. A nossa esperança é Cristo Jesus. Então a esperança, irmãos, não é algo que não dá para palpar. Essa esperança é uma pessoa. Essa esperança é Jesus. Primeira Pedro 1,13. 1 Pedro 1,13. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então a esperança, ela é viva. É a chave da segurança da esperança. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele é o primeiro. Ele é as primícias. Ele é a ressurreição, a vida, o pão. O centro da pregação apostólica era a ressurreição. 1 Pedro 1,21. E por meio de Jesus, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. A minha fé e a minha esperança estão em Deus? Fala, Léo. Bem alto aí, vai. Nos céus para o nosso. Amém. A nossa fé está no Deus vivo, Criador de todas as coisas. E quais são esses sintomas daqueles que vivem com esperança? Vou dar uma corrida agora. Primeiro, encaram a morte com naturalidade, são ousados e exultam na esperança, compreendem que precisam preservar essa esperança, sabem dar razão da sua esperança e se purificam. Primeiro, encaram a morte com naturalidade, é os sintomas de quem vive com esperança. A morte deixou de ser apavorante. Nós já vimos lá como Paulo relacionava a morte, né? Lucro. Eu quero morrer. Eu lembro o testemunho de Edmar. Ele falou para... Não sei se ele falou aqui. Ele passou um problema de saúde muito grave e ele queria morrer. Ele estava questionando, indagando a Deus. Me leva. Eu quero estar contigo. Aí Deus... Não. Os olhos dele, a esperança dele era tanta que ele queria estar com o Senhor. O sentimento que o apóstolo Paulo tinha. Aí Deus usa a esposa dele para chegar nele e dizer... O que ele falou mesmo? Lembra? O que a Eliane falou para ele? Foi mais ou menos o que Paulo viu. Deus usou a Eliane para falar com ele que ainda há necessidade dele permanecer aqui. Aí ele recebeu de Deus e ele levantou, lavou o rosto e bora. Vamos seguir. Deus não vai me levar mesmo, então
O que Paulo desejava era cumprir a carreira que estava proposta. Eu sei qual é essa carreira que está proposta a mim e a ti, a cada um de nós. Eu tenho desejo de cumprir isso ou eu já abandonei? Avaliar. Era a única motivação que Paulo tinha para viver. Filipenses 1:24, a gente já leu? Vou repetir, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Mais ou menos o que Edmar falou. Eles são ousados, os que têm esses sintomas da esperança, eles são ousados e se alegram na esperança. Exultar é grande alegria e júbilo, né? Hebreus 3:6. Hebreus 3:6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Aí tem uma condição: se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Que exercício, né? Para nossa mente, para o nosso coração. A esperança nos torna ousados aqui nessa vida. E a esperança comunica exultação e gozo ao nosso coração. No coração não pode haver medo. Eu não posso ter medo e ter alegria na esperança. São dois ingredientes que não se misturam. Quando entra a exultação na esperança, o medo, vai embora. Colossenses 1:23. Nós compreendemos, o outro ponto, nós compreendemos que precisamos perseverar nessa esperança, que é necessário, que é vital para nós. Eu estou falando sobre esperança e não anulando as outras coisas, tá? Não é agora a gente sair daqui e botar a cabeça numa esperança e anular o Espírito Santo, todo o poder da obra, da vida do corpo, tudo continua. E nesse contexto entra essa esperança, que é algo pessoal, meu, com as coisas do porvir. Colossenses 1:23. Se é que permaneceis na fé, alicerçado e firme, não nos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não se deixe afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Depois, Hebreus ainda 10:23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Tenha certeza, Ele é fiel. Não vacilem. Já ouviram aquela expressão vacilão, né? O cara que se distrai para alguma coisa, faz alguma coisa errada. O escritor está dizendo assim, não vacilem. Não dá mancada. Permanece firme. A confissão da esperança no Evangelho. Mas eu estou com muito tormento. Dá um jeito aí, cara.
tem Deus, tem o Espírito de Deus, a tua esperança é nele, tu vai olhar para esses tormentos e vai fazer como Jesus deitado naquele barquinho com o mar enfurecido. As ondas, os discípulos desesperaram e Jesus, tranquilo. A fonte dessa convicção é: quem fez a promessa é fiel. Irmãos, tudo isso que falamos e que cremos é loucura para o mundo. Se a gente falar, cara, a morte para mim não me dá nenhum favor. Cara, tá louco, cara. Que loucura é essa, né? Mas por quê que cremos nessa loucura? Meu iPad às vezes dá uma... Mas por que nós cremos nessa loucura? É simples, porque a gente sabe que quem fez a promessa é fiel. Porque nós sabemos que Ele falou essas coisas. E Ele é fiel para cumprir. Então, se tem uma vida eterna, eu creio. Irmãos, mesmo que daqui a pouco todos vocês digam assim: Tarcísio, não está, esse negócio de vida eterna não é bem assim, não existe. Rapaz, eu creio, porque quem prometeu é fiel e vai cumprir. É convicção. São 6.000 anos de fidelidade de Deus na história. E Deus vem cumprindo essas promessas e mais promessas ao longo de centenas de anos. Promessas para se cumprirem, foram cumpridas. E as que não cumpriu ainda, é porque Deus está reservando para o grande dia, antes da vinda dele. E nós sabemos da razão dessa esperança? 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Não é eu sair cheio daqui, fui falar sobre esperança, agora eu estou cheio. Final de semana eu já não lembro mais, eu já não sei, eu não sei se é esperança mesmo. Eu tenho que estar preparado em todo tempo, em toda hora, para dar razão da esperança que há em nós. A todo aquele que me pedir. Todo aquele que chegar em mim e dizer assim: rapaz, no meio de um caos desse, eu vi, não sei se vocês viram, eu vi um gaúcho, foram filmar a loja dele, e tem um caminhão com todo estoque, o lixo, em cima do caminhão, e ele sorrindo e tal. Aí até o repórter falou assim: ó, o senhor João, não sei se é João não mesmo, como é que pode o senhor, no meio dessa tragédia, com um sorriso desse? Ele falou: Jesus. Vocês quem viu, ele falou, em nome de Jesus. Que a mulher falou assim: ó, e o senhor vai recuperar tudo isso. Ele falou assim: em nome de Jesus. Esperança. Se o cara fosse olhar para o patrimônio dele, ele estava desesperado. Ele soube da razão da esperança naquela reportagem lá. Irmãos, isso é algo que devemos fazer não amanhã, é hoje. Chamar nossos vizinhos, ligar para os nossos parentes, para os amigos, marcar um café lá em casa, na casa, chama os vizinhos. Expressa essa esperança para eles. Visite os vizinhos, sirva os vizinhos.
E você terá a oportunidade de falar para ele qual é a razão da esperança que há em ti. Eu sei que há trabalhamos, temos coisas para fazer, mas eu duvido que nós não temos tempo para servir alguém com o Evangelho. Eu duvido que alguém de nós aqui levante a mão e diga assim: ó, eu não tenho tempo para falar de Jesus, eu não tenho tempo para pensar em poder levar o Evangelho. E o quinto, eles se purificam. O sintoma daquele que tem esperança se purifica. Todos os dias, ele avalia a sua vida. Toda noite, quando vai dormir, bota a cabeça no travesseiro e avalia a sua vida. O que eu fiz? 1 João 3,3: e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Assim mesmo se purifica todo o que nele, em Cristo, tem esperança, assim como ele é puro. Primeiro João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Concupiscência é uma vida voltada para si mesmo, para os seus próprios prazeres. Desejo de satisfazer os seus prazeres. É uma vida sem âncora, é uma vida sem esperança. Centralizada em si mesmo. Quantos sintomas da esperança eterna eu tenho na minha vida? Quantos desses que eu citei aí encaram a morte com naturalidade? São ousados e exultam na esperança? Compreendem que precisam perseverar na esperança? Se preparam para responder e dar razão da esperança de sua fé? E se purificam? Quantos sintomas desses ainda faltam em mim? Jesus disse assim, batizando e ensinando-os a saber todas as coisas. Não é a saber. Jesus falou ensinando a guardar. Saber, vocês estão sabendo aqui agora, né? Não sabendo, mas relembrando sobre a esperança. E nós precisamos, irmãos, fazer essas coisas serem vida em nós. Guardarmos isso em nosso coração e na nossa vida e na nossa prática. Onde isso? No convívio entre os irmãos, abrindo meu coração, orando uns com os outros sobre isso e sobre tantas outras coisas, convivendo com quem vive essas coisas e passou por isso, e diante do Senhor, conversar com o Senhor, com os mais próximos, com o seu cônjuge, com os pais, com os líderes nas juntas. Irmãos, eu entendo que ainda me falta essa profunda esperança,
O que eu vou fazer? Vou levantar desse lugar e vida que segue? Não pode, irmãos. Então eu preciso de ajuda, ok. Entendi. Eu preciso de ajuda. Então eu vou ter que buscar ajuda. Dar testemunho dos temores. Esses dias, semana passada, eu soube de um conhecido meu. Eu até achei que ele era convertido, né? Eu digo que eu até achei. Porque no meio dessa âncora da alma, e ele não largou, ele não tinha esperança, e ele vivia como convertido. Ele, não vou citar detalhes, está gravando aí, mas ele tentou suicídio. Ele não morreu por misericórdia. Fez coisas erradas. Por quê? Que um homem faz isso? Alma. Não tem esperança. Não tem a âncora bem firmada. A vida dele, a mente dele não é firmada, não é calcada em Cristo. Não é o Espírito Santo de Deus que conduz a vida dele. É ele. É a mente, é a alma. É temores, é briga com o meu passado. Coisas que eu passei no passado que não foram curados. E continuam até hoje. Leva a essa situação dessa pessoa. A âncora da alma é a esperança. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, nos capacite. Fale conosco. Não deixe de buscar o Senhor. Talvez aqui não deu tempo, mas não deixe de buscar Deus no teu íntimo. Senhor, o que eu tenho feito? E orar assim, ó, Senhor, como é que tu me vê? Me mostra como tu me vê. Eu sou uma pessoa religiosa, eu sou uma pessoa que ama estar com os irmãos, mas eu sou infrutuoso, eu sou infrutífero. Eu não quero trabalhar por reino de Deus. Senhor, desperta isso em mim. Primeiro eu preciso entender onde que estão os meus erros, à luz das Escrituras, o que a Bíblia manda eu fazer e o que eu não faço. É reconhecimento e é convicção de pecado. Então eu preciso mudar. Aí eu busco ajuda. Não consigo sozinho, busco ajuda. Pega um irmão mais velho aí que consiga te ajudar, pelo menos orar contigo, mas abre, busca. Amém, queridos? Estejamos sendo alimentados hoje e daqui em diante pelo Espírito de Deus, por essa viva esperança que está no nosso amado. Senhor, esse tema é tão abrangente, Senhor, tão complexo, e ao mesmo tempo é uma decisão que devemos ter. É uma decisão que devemos tomar em Ti e para Ti, para que não andemos, Senhor, de forma vulnerável e corramos o risco de naufragar. Ajuda-nos, Deus. Por favor. Essa esperança está em Ti. Essa esperança está no Teu Filho, na Tua vida. Está na ressurreição. Está na vida eterna. Está no Evangelho. Ô Senhor, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, que essa palavra não saia vazia,
que produza frutos, e frutos que permaneçam. Gera isso em nós. No nome santo de Jesus. Amém.